Vai lá. As facções são as principais beneficiárias dessa política proibitiva das drogas. O proibido gera mais lucro? Essa é a pergunta do Luciano Novaes. Muito obrigado mais uma vez pela fortalecida, meu velho. Filipão, é contigo. Totalmente. Sem a menor sombra de dúvidas, né? As grandes facções. Primeiro, assim, no Brasil, todas as facções, elas surgiram dentro dos presídios. Todas as facções criminosas. Não tem uma facção que foi um bairro que fala assim, vamos juntar todo mundo aqui, vamos criar uma facção. Todas, Comando Vermelho, PCC, ADA, FDN, todas surgiram de dentro dos presídios. Então, já começa com o nosso primeiro problema, que é como nós cuidamos do nosso sistema de execução penal. É um caos. Né? E assim, o tráfico de drogas dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Mas tem um livro de um delegado do Rio de Janeiro, um livro espetacular, que ele tem o seguinte título: Acionistas do Nada. Porque a gente tem no nosso imaginário social que quem está sendo preso pelo tráfico de drogas são os traficantes. A gente pensa no cara com fuzil, com cordão de ouro, com carro importado. Isso não ocorre. Deixa eu reformular aqui. Isso ocorre, mas ocorre de uma forma muito diminuta. 99,9999% das pessoas que são presas por tráfico são pessoas pobres, com 15 pedras de crack. Normalmente pega de um traficante maior 20 pedras de crack para poder ficar com 5 pedras e repassa as outras 15, né? Como se aquele fosse o pagamento. Então, quem a gente prende, porque eu falei lá no início, a gente prende muito e prende mal. A gente prende essas pessoas. Tá? Eventualmente se prende um grande líder do tráfico, que não é o líder, efetivamente. Tá? É o NEM da Rocinha, enfim. As pessoas que estão acima dele, que são os grandes traficantes, são os traficantes internacionais, né, que aí, enfim, sem fazer ilações aqui, mas a gente sabe que tem empresário, tem político, enfim. Essas pessoas não são presas por tráfico de drogas. A gente prende o vapor, a gente prende o dependente que está vendendo. Então, ele cai, infelizmente, ele cai no tipo do tráfico de drogas, porque ele vende. Ainda que ele esteja vendendo para consumir, ele vende. E a gente prende achando assim, tudo bem, pode ser que ele seja pobre, mas vamos prender, porque pelo menos ele vai ficar longe das drogas, e quando ele vai ter uma abstinência lá dentro, e quando ele sair da cadeia, ele não vai estar traficando mais. É uma droga que a gente tirou do mercado. Essa é outra falsa premissa também. Tá? Primeiro, porque a droga chega lá no presídio. Chega mais fácil do que chega aqui fora. Isso estou trazendo nenhuma novidade aqui. E o segundo, eu vou trazer em 1970, na década de 70, em Vancouver, no Canadá, a polícia conseguiu extinguir a droga da cidade. As pessoas utilizavam muito heroína, né? A heroína não é um problema muito nacional. A gente aqui, nossa maior epidemia é de crack. Mas na Europa é heroína. Nos Estados Unidos também é heroína, agora a metanfetamina. E eles conseguiram extinguir o comércio de tráfico de heroína dentro de Vancouver. E como é que se sabe disso? É uma afirmação difícil de fazer, né? Porque quando a polícia ia nas bocas de fumo, ela prendia um coquetel químico, um composto químico, e ao fazer a análise desse composto químico, não existia heroína. O que os traficantes, né, aí não sei nem se pode chamar de traficante, porque ele não estava com droga, na verdade, mas o que essas pessoas que vendiam essa substância estavam fazendo? Elas vendiam como se fosse heroína, montavam um composto lá, mas não existia heroína, não tinha o princípio ativo da heroína. Colocava Valium, enfim. O usuário comprava essa droga, utilizava, ele julgava que estava utilizando uma heroína ruim. Normalmente, quando se faz uso dessas drogas, se faz junto com álcool, então descontava na quantidade de álcool que ingeria. Então, durante 2 anos que Vancouver ficou sem heroína, aqueles zumbis, aquelas pessoas que a gente tem essa realidade muito grande aqui no Brasil, que andam perambulando pela rua, né? Cracolândia, elas permaneceram da mesma forma. Elas continuaram dependentes da heroína. E aí isso já começa a cair por terra, uma teoria que a gente aceitou durante muito tempo, e ela vem lá na década de 70 com a ONU, com os Estados Unidos forçando, que é a teoria farmacológica da dependência.
O que é isso? A dependência é você se expor a uma substância potencialmente viciante. Tanto que na década de 80, lá nos Estados Unidos, quando eles criaram a maior campanha midiática contra as drogas, e criou aí os slogans, o mundo livre das drogas, Just Say Not, tinha um comercial que era um rato, isso passava na TV aberta americana, era um rato que ficava dentro de uma gaiola e colocava para ele um pote de água e um pote contendo heroína. O rato ia na heroína, saía, voltava na heroína, e aí faziam isso com 10 ratos. Dos 10 ratos, 9 morriam por começar a utilizar a heroína e não parar de utilizar a heroína e morrer por overdose. E aí, qual que era o slogan, né? Basta uma utilização para você se viciar. Aí eles quebravam o ovo, jogavam numa frigideira, é isso que a heroína faz com a sua cabeça, enfim. Teve um experimentador chamado Bruce Alexander, que é um canadense, que ele repetiu esse experimento de outra forma. Ele criou o que ele chamou de Rat Park. No primeiro experimento, que é o que aparecia na TV aberta americana na década de 80, era um rato com um pote de água e um pote de heroína. O rato ia na heroína e depois voltava na heroína, enfim, consumia até morrer. E aí, o que o Bruce Alexander faz? Ele cria um parque de diversões para os ratos. Ele coloca uma ratoeira grande, uma gaiola grande, com ratos fêmeas, com aquelas rodinhas dos ratos ficarem brincando, enfim. E qual que não é a surpresa desse experimento? 10% dos ratos se viciaram na heroína e morreram. 90% não. E esses números começam a coincidir com outras amostras. Por exemplo, os soldados americanos que foram para a guerra do Vietnã, vários deles voltaram dependentes de heroína. Isso é um fato também muito notório. A pessoa que vai para a guerra, ela volta dependente de droga. Em princípio, os soldados utilizavam maconha. Só que a maconha é uma droga muito expansiva, o exército proibiu. E aí o cão farejador consegue achar maconha com facilidade, enfim. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a levar heroína. E voltam os soldados americanos da guerra viciados em heroína. O Nixon até aceitou na época que se cuidasse desses soldados com a metadona. Metadona também é um opiáceo, né? A heroína é um opiáceo, é uma droga que é derivada da papoula. Da papoula se faz a heroína. A metadona é como se fosse uma heroína fraca. A heroína tem picos muito fortes, né? Então você tem a sensação de abstinência maior, você tem a onda maior e a sensação de abstinência maior. A metadona não, ela fica durante um certo tempo no seu corpo, ela não te dá tanto pico, mas também não te dá aquela depressão, aquela... E aí muita gente, os países que usam sistema de redução de danos, que é diferente do que a gente faz aqui no Brasil, que é o seguinte, o cara é viciado, vamos tentar tirar a heroína dele, vamos fornecer a metadona, vamos tentar conversar com ele, né? Enfim, você não se força a abstinência do cara. Fizeram isso com soldados americanos que voltaram da guerra do Vietnã. Primeiro, alguns que voltaram, só deles saírem daquele ambiente da guerra do Vietnã, eles já voltaram e não passaram a usar mais heroína. Ok, mudou meus estímulos. Agora eu estou num lugar legal, estou com a minha família, não estou vendo uma morte aqui na minha frente. Outros não. 10, 20% se viciou. E aí a maioria foi tratado com metadona, evoluiu legal, 5% ficou problemático com a heroína. Aonde que eu estou querendo chegar? O que os novos estudos dizem sobre isso? Né? A teoria farmacológica da dependência está errada. Ela está muito incompleta. O que vicia o ser humano? Você se expor. Você pode ser viciado sem nenhuma substância, tanto que tem o vício do jogo. A pessoa é viciada em jogar. O vício está muito relacionado à susceptibilidade individual. Né? Você se expor a uma substância que seja potencialmente viciante e a sua susceptibilidade individual. O que causa essa susceptibilidade individual? Por exemplo, aí outros estudos. As pessoas que foram abusadas sexualmente na infância têm uma susceptibilidade muito maior. 4 vezes maior de virar um dependente de droga do que quem não foi. Então, o que a gente faz? Olha como o sistema é ignorante. A gente tenta curar um dependente de drogas
fornecendo mais dor para ele. E é a dor quem causa a susceptibilidade. Então, quando eu tiro um usuário de crack e jogo ele para a cadeia, eu não estou tirando ele do mundo das drogas. Muito pelo contrário, eu estou reforçando a parte ruim, o lado suscetível dele. Estou etiquetando ele. Você não presta exatamente, você não é um problema de saúde, é um problema de personalidade. Esse cara não vai se curar nunca dentro do presídio. Ele vai voltar e vai usar muito mais droga do que ele usava antes dele entrar. É um frustrante, né? É frustrante isso. A gente faz exatamente o oposto, sabe? Até porque, gente, vamos lá, se dor curasse alguém da droga, o cara que está na favela, o cara que não tem pertencimento, o cara que é agredido, toma esculacho, o cara que é preso, o cara que não tem o que comer, está com HIV, está com hepatite, esse cara já era para ter parado de usar droga, né? Ele não vai parar. Porque é exatamente o oposto que curaria ele.